Próxima questão. Em relação à avaliação do bem-estar animal, analise as afirmativas abaixo. Em relação à avaliação do bem-estar. As habilidades e sensibilidade dos tratadores para identificar sinais físicos ou comportamentais que afetem o bem-estar do animal são qualidades essenciais para a manutenção ou melhoria da sua qualidade de vida. O ambiente exerce grande influência para os animais, especialmente quando estão em confinamento prolongado e sem espaço suficiente para desenvolver seu comportamento natural. A espécie, a raça, o sexo e a idade são fatores importantes para a avaliação do bem-estar em virtude das diferenças de comportamento, fisiologia e necessidades. Todas essas afirmações elas estão corretas. A única afirmação que está incorreta nessa questão é a afirmação 4, que fala que condições climáticas e a arquitetura das instalações não são levados em conta na avaliação do bem-estar animal. Elas são e muito importantes na avaliação do bem-estar animal. Os animais submetidos a frio extremo ou calor excessivo, eles têm uma perda de bem-estar. E dependendo da questão da arquitetura das instalações, pode interferir diretamente na questão do bem-estar animal. Instalações mal projetadas podem levar aos animais a se machucarem, a terem quedas, a terem uma questão também de temperatura, certo? Então, são levados sim em conta condições climáticas e arquitetura. Questão 4. Sinais e sintomas que permitem identificar alterações no nível de bem-estar dos animais, seja individual ou coletivamente, podem ser divididos em físicos, mentais ou psicológicos e comportamentais. Dentro dessa classificação de avaliação de problemas em bem-estar animal, é correto que se afirma em... A alternativa correta é a última aqui, que diz que a detecção de problemas de saúde, de ferimentos e de necessidades nutricionais não atendidas são indicativos seguros de que o estado de bem-estar de um dado animal não é bom. Por que as outras não estão corretas? Vamos lá. Essa aqui. Qualquer alteração orgânica que afete os sistemas fisiológicos, induzindo principalmente dor, estará diminuindo o grau de bem-estar por afetar também as esferas reprodutiva e cardiovascular. Não, não é esferas reprodutivas e cardiovascular. Na realidade aqui, o correto é nas esferas psicológica e comportamental. Essa outra. Para que se tenha a capacidade de reconhecer a dor nos indivíduos avaliados, é fundamental que se conheça a individualidade de cada animal, pois as demonstrações de dor são diferentes em cada indivíduo. Não, não é a individualidade de cada animal, é a característica de cada espécie, certo? Porque as demonstrações de dor, elas são típicas e comuns à espécie e não a cada indivíduo. Do ponto de vista da avaliação da condição mental ou psicológica, esta é simples de ser realizada? Não, ela é complexa, pelo fato de que os parâmetros de investigação são claros e precisos. Não, os parâmetros de investigação eles são bem obscuros, são bem difíceis de serem determinados, não havendo variação nos animais de uma mesma espécie. Ocorre sim variação. Uma grande dificuldade na avaliação de problemas de bem-estar animal é que não existe uma correlação entre os estados físico e mental, ou seja, uma alteração física jamais levará a um distúrbio mental ou comportamental. Não, existe correlação entre o estado físico e o estado mental. Uma alteração física, uma doença, uma situação de estresse pode levar a um transtorno, a um distúrbio mental nesse animal. Próxima questão. A teoria dos direitos animais afirma que nós não temos justificativa moral para usar os animais não humanos para nossos fins, por mais humanitariamente que os tratemos. Porque os direitos dos animais visam a regulamentação do uso de animais nas diferentes esferas. A primeira afirmação ela é verdadeira, certo? A teoria dos direitos dos animais, ela fala realmente que a gente não tem justificativa moral para usar os animais não humanos. Porém,
os direitos dos animais não visam a regulamentação do uso de animais, eles visam a abolição do uso de animais. Quem visa a regulamentação é o bem-estar animal. Na relação estresse-bem-estar animal, avalie as afirmações a seguir. As afirmações corretas são as duas primeiras. O bem-estar é prejudicado quando o animal não consegue manter a homeostase ou quando consegue mantê-la às custas de muito esforço. As respostas dos animais frente aos agentes estressores dependem da integração de diferentes sistemas fisiológicos, principalmente sistema nervoso e sistema endócrino, como a gente viu na última aula. A terceira está errada porque as demonstrações de estresse são típicas de animais com alguma condição física comprometida. Animais sadios não terão dificuldades para lidar com agentes estressores. Não é verdade. Os animais sadios, eles têm maior probabilidade de conseguir lidar com esses agentes estressores, mas eles têm dificuldade. Eles vão ser submetidos a estresse, eles vão ter que se adequar a essa situação de estresse, eles têm mais facilidade para se adequar, mas eles têm dificuldade. Dentre as respostas fisiológicas ao agente estressor, aquela que tem característica de resposta rápida é a que está relacionada ao sistema endócrino. Não. A que tem a resposta rápida é a que está relacionada ao sistema nervoso. Um estímulo no sistema nervoso promove uma resposta rápida. No caso do sistema endócrino, tem que haver a estimulação para a produção do hormônio, a liberação desse hormônio no organismo para daí começar a desencadear a resposta. Então, a resposta rápida tem relação com o sistema nervoso e não com o sistema endócrino. Por isso, 1 e 2 são as respostas corretas. De forma genérica, em relação ao bem-estar animal, assinale a resposta correta. A correta é: o médico veterinário é o profissional que, em se tratando de bem-estar animal, tem como áreas de atuação ser o porta-voz do bem-estar animal em termos de orientação das pessoas envolvidas, assim como em questões legais, no desenvolvimento de novas legislações. Essa aqui não está correta porque fala que não há na legislação brasileira nenhum órgão capacitado a fiscalizar as normas de bem-estar nos animais de produção. Compete ao MAPA apenas a função de fomentar as boas práticas e orientação aos produtores. Não, o MAPA ele tem como função fomentar e fiscalizar as normas de bem-estar. Na perspectiva de bem-estar animal, em que se avalia a experiência subjetiva dos animais, o mais importante é o funcionamento do organismo, levantando questões de bem-estar às situações de doença, dor e má nutrição. Não, a que leva em consideração o funcionamento do organismo é os animais como sistemas biológicos. As formas de se medir o bem-estar animal estão divididas em dois grupos, clínicos e comportamentais. Os parâmetros clínicos de medir o bem-estar animal geralmente estão relacionados aos fatores reprodutivos. Não, os parâmetros estão relacionados a estresse. Em relação à liberdade nutricional, o que se busca é apenas evitar um estado nutricional pobre. Obesidade não é considerada um desrespeito ao bem-estar. Obesidade também é considerada um desrespeito ao bem-estar na medida em que a obesidade também vai impactar na qualidade de vida desse animal, vai ter interferência no nível de saúde desse animal. 8. Em relação ao bem-estar de animais de companhia, analise as afirmações abaixo. As afirmações corretas são 2 e 4. Uma das características dos acumuladores de animais é a presença de espaços desordenados, tornando inutilizáveis áreas para finalidade pretendida, tais como não ser capaz de cozinhar na cozinha ou usar o banheiro para tomar banho. O resultado subjetivo ou emocional integrado de 3 processos multissensoriais, experiências, emoções e cognição, determinam o estado de bem-estar do animal. Essas são corretas. As outras estão erradas por quê? Animais errantes são semidependentes por não terem um proprietário, mas diversas pessoas que cuidam para que tenham alimentação. São mantidos soltos nas ruas. Essa é uma definição de animais comunitários e não de animais errantes. Os animais errantes, eles não têm um proprietário e não tem ninguém que cuide dele. Eles são mantidos soltos nas ruas, mas ninguém cuida, ninguém atende, ninguém se preocupa com eles. O terceiro, aos animais de companhia podem ser fornecidos todos os alimentos que nós humanos estamos habituados sem prejuízo da sua saúde. Não, existem
vários tipos de alimentos que para nós são nutritivos, são saudáveis, e para os animais faz mal. 9. Em relação ao bem-estar das aves de corte, é correto o que se afirma em... Correto é, a apanha dos animais deve ser feita pelo dorso com no máximo 2 aves por vez. As outras estão incorretas porque a obesidade nas aves de corte, ao contrário das aves de postura, é desejada, pois quanto maior o peso das aves, maior o bem-estar e a produtividade das mesmas. Não, obesidade também não é desejável nas aves de corte porque traz uma série de problemas, entre eles fraturas e estresse, certo? Então, a obesidade não é desejada. Os pisos de chão batido são preferidos aos de concretos para estimular o hábito de ciscar das aves. Não. O que se deve fazer é, nos pisos de concreto, colocar palha, colocar algumas substâncias que vão estimular o hábito de ciscar, que é importante nas aves. Mas se prefere os pisos de concreto por uma questão de higiene. É proibido o acesso das aves de corte em ambientes a pasto. Não, as aves de corte, elas podem ser criadas a pasto, existem algumas normas que devem ser seguidas em relação a isso, mas elas podem ser criadas a pasto sim. Quem não é criado a pasto são as aves de postura. Os galpões devem permanecer bem iluminados por 24 horas para que as aves possam transitar com facilidade para encontrar alimento e água a qualquer hora do dia. Não, elas devem ter um tempo mínimo de luminosidade para que elas possam ter as horas de descanso quando a luminosidade baixa. Se a luminosidade estiver presente nas 24 horas do dia, essas aves não vão conseguir descansar. 10. Na alimentação dos animais com finalidade de produção de carne para consumo humano, como aves, suínos e bovinos, qualquer produto que contenha em sua composição proteínas e gorduras de origem animal são proibidos. Essa medida se deve à prevenção da ocorrência de quais doenças? Botulismo e mal da vaca louca. Tá? Encefalopatia espongiforme bovina é a doença do mal da vaca louca. Essas são as razões pelas quais não se deve oferecer proteína de origem animal para esses indivíduos. A muda das penas é um processo que acontece em todas as espécies de aves e em ambos os sexos. Ocorre como consequência de um período de descanso em que a ave cessa a produção de ovos e passa por modificações fisiológicas. Em relação à muda forçada, qual opção é verdadeira? A opção verdadeira... O método nutricional de muda forçada se baseia na oferta por um determinado período de uma ração modificada pelo excesso ou deficiência de determinados elementos essenciais constituintes da dieta habitual da ave. Em relação às questões incorretas, além da queda na intensidade de postura, observa-se um engrossamento e escurecimento da casca por ocasião da fase de muda das aves. Não é engrossamento, é um afinamento da casca. O método farmacológico de muda forçada consiste na administração de substâncias tóxicas à ave para induzir a perda do apetite. Não são substâncias tóxicas, são medicamentos mesmo que vão induzir a uma perda do apetite, vão induzir a muda forçada. No método do jejum, não existe qualquer influência da luminosidade na queda da produção hormonal. Sim, existe. Além do jejum de alguns dias, também se faz uma alteração na luminosidade para induzir o estresse e, consequentemente, a parada da postura. Apesar de ser uma medida considerada bastante agressiva, a muda forçada não provoca qualquer distúrbio no comportamento das aves. Provoca sim. Provoca bastante alteração. Por isso que a muda forçada é tão questionada pelos defensores dos animais. Em relação ao bem-estar de suínos, é muito importante que eles a todo momento tenham acesso a palha ou outros substratos adequados, como maravalha, serragem, para que possam expressar o comportamento de fuçar, cavar, comportamentos orais e de mascar, bem como
outros objetos como correntes, bolas e materiais como cordas, porque os suínos são animais naturalmente curiosos